Redação Novo Tempo no ar, diretamente para o seu rádio e também na TV Novo Tempo, simultaneamente o programa que busca discutir os principais fatos da semana de uma maneira leve e ao mesmo tempo com conteúdo profundo para você aqui na Novo Tempo. Hoje a gente tem duas novidades aqui, sabia, Hélio Moura? Duas novidades. A primeira e mais importante de todas é o pastor Odailson Fonseca, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença, olha pastor. Olha só, que privilégio, né? Agradeço o convite aí. Viva o Código Aberto, mas agora aqui no Redação NT é mais importante ainda, né? Para você que não sabe, falar, né? O pastor Odailson é teólogo e é também publicitário, né? Publicitário, isso mesmo. E apresentador do Código Aberto, selfie do Código, etc. Né? Exatamente. Certo. E a segunda novidade tá nas costas do Wagner e da Suzaiane. Olha só, a gente tem luminárias novas aqui no nosso cenário. Você que está na rádio não está vendo, mas a gente tem aqui um cenário novo. Depois você vê nas fotos, nas redes sociais, a gente tem luminária nova. Olha só, cada vez isso melhor vai, aqui vai dar o Redação peso Novo bem Tempo. maior para as discussões agora, viu? Vai, com certeza. Com as luminárias, a gente vai sentir uma luz diferente aqui pra gente conversar. Muito bem, e hoje no Redação Novo Tempo a gente discute sobre a maior alta do desemprego dos últimos 4 anos, os confrontos violentos entre polícia e professores do Paraná, a saída de Marta Suplicy do PT e as equipes de reportagem que foram assaltadas ao vivo. Wagner Cantor, a gente não tá sozinho aqui não, porque o pessoal de casa interage com a gente por meio das redes sociais. Com certeza. Olha, a forma de você fazer parte dessa discussão, você tá com a gente aqui nesse sofá e através das redes sociais. Você tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo, o nosso Facebook, facebook.com/NT Jornalismo. E NT Jornalismo é a forma que você nos encontra no Twitter e no Instagram. Você pode seguir a gente e fazer todos os comentários aí das nossas discussões aqui também. Muito bem. E o assunto de hoje, a gente começa com um dado de uma pesquisa, a pesquisa mensal de emprego, que foi divulgada nesta semana, mostrou que o índice de desemprego ficou em 6,2% no mês de março. Essa é a maior alta dos últimos 4 anos. No entanto, o governo brasileiro comemorou esses índices ao fazer uma comparação, por exemplo, com estatísticas de países europeus. Eu não sei quantos de vocês viram essa comparação, porque o dado é ruim, aumentou o desemprego no Brasil, aí todo mundo fica triste, que coisa ruim. Mas aí o governo falou assim, não, mas nós não estamos tão ruins, existem países piores do que a gente, e aí fez uma comparação, inclusive com países europeus, Espanha, Grécia, que de certa forma a gente sabe que estão ruins, mas outros que supostamente não estão tão ruins, mas têm uma taxa de desemprego maior que a do Brasil. França, eu não lembro qual que era a outra agora, tem na nossa pesquisa aqui, Espanha também. A gente tem outros países que também não estão muito bem. E aí, a Argentina, mesmo aqui na América do Sul, está um pouquinho mais. E aí, é motivo para comemorar ou é motivo para ficar triste com essa taxa de desemprego no Brasil? Bom, vou começar então a falar aqui. Vai lá, Hélio. Claro que desemprego nunca é bom, principalmente para quem está desempregado. Mas se você pegar os dados, 6,2% E na verdade, assim, quando você pensa em taxa de desemprego, o IBGE ele considera aquilo que a gente chama de faixa economicamente ativa. Então, não estão incluídos aí aposentados que ainda trabalham, pessoas com mais de 65 anos que ainda trabalham, crianças que ainda trabalham, como aquela menina que canta por aí, faz muito dinheiro, trabalho. Essas pessoas não entram na faixa, entra só a faixa economicamente ativa. Então, se você pensar que do universo de 200 milhões de brasileiros, a faixa economicamente ativa é muito inferior a isso, 6% desse total não é tanta gente assim. E aí o governo compara com outros países, é claro, comparação para tentar dar uma melhorada na nossa imagem, mas se você pegar o fato em si e os números, de fato, não é tão ruim. A gente já passou momentos na história recente do Brasil com desemprego muito acima disso. E aí se torna um problema social muito grave dentro do país. Mas 6,2% de desemprego, considerando essa faixa de pessoas que são analisadas dentro da pesquisa, não é realmente um número assim devastador. É preocupante e o governo tem que fazer alguma coisa para tentar reduzir isso, mas o que a gente percebe ao longo dos últimos anos é realmente um caminho inverso, é sempre um decréscimo, tanto que esse é o maior índice nos últimos 4 anos. Só dando o dado aqui, encontrei aqui, na Espanha atualmente o índice de desemprego é de 23,8%. Você consegue imaginar isso? Em cada 4 espanhóis não tem emprego nesse momento. Em Portugal, 13,5% e na França, 10,4%.
4%. E na Grécia, eu não tenho a porcentagem aqui, mas é quase 4 vezes maior do que no Brasil. Muito recentemente, inclusive, já que a gente gosta sempre de ficar comparando o Brasil com os Estados Unidos, quando teve aquela crise fenomenal em 2008, 2009, a população americana tinha mais de 10% de americanos desempregados. Quer dizer, 10% já é algo muito grande, se você quiser comparar. Quando a gente vai falar de desemprego, a gente tem que considerar várias vertentes, né? São muitas variáveis para a gente analisar o porquê do desemprego. E uma das coisas, numa pesquisa que eu li recentemente, fala justamente sobre essa crise de 2008, que foi uma crise mundial financeira. E de lá para cá, todo mundo economicamente foi afetado e tenta se reerguer, mas está bem longe de ser o que já foi. É uma dessas coisas, né? Acho que o Odailson vai comentar aqui alguma coisa. Deixa o convidado falar, né, gente? Não, eu tô feliz, vamos falar. Me disseram que eu posso falar o que vem na cabeça de boa, né? Sem De boa. estresse. Tá ok, veja, eu tava lendo esses dias uma coisa Aqui é sobre um jeito desemprego. diferente de discutir as notícias. Eu já ouvi esse slogan num outro programa, tá bom? Mas veja, quando a gente fala de desemprego, eu até gostei quando eu li uma coisa sobre isso, dizendo assim, olha, toda discussão de desemprego ela é relativa, a menos que você esteja dentro dessa estatística, dela é absoluta. Então, quem está desempregado fica louco da vida. Eu nem vou entrar tanto no aspecto do desemprego, que é um problema social, histórico, cultural, e vem de muito mais problemas anteriores ao Brasil, mas o que me frustrou, André, é realmente o Brasil vive uma crise de imagem. Eu acho que a gente tem que respeitar todo o governo, não vai ser bobo de não ter todo um trabalho de imagem, de estratégia, de comunicação. A gente percebe esse governo tentando lutar mais do que nunca por uma certa sobrevivência de um nível mínimo de aceitação. Mas a crise é real. O Brasil está frustrado, o Brasil está bravo, tem muita coisa acontecendo. Qualquer meio de comunicação, qualquer revista, qualquer jornal, não tem para onde ir. Então, a reação de tentar, de uma certa forma, de novo, empurrar com a barriga, ou dizer não é tão ruim, tá beleza, não, mas olha, outros lugares tá pior ainda. Falta um pouquinho de abrir o coração, abrir o verbo e dizer assim, vamos resolver o que está problemático? Tem coisa muito mais séria, que é o descrédito do brasileiro em relação a uma liderança que, de uma certa forma, entrou com tantas promessas, com tantos sonhos, com tantos até exageros em alguma situação, e joga de cara no primeiro semestre, a gente não vê nem uma semana depois, já vê a coisa acontecendo. Talvez... É a bola de neve que estava profetizada há muito tempo atrás. Talvez seja até por isso, só colocando um ponto, talvez seja até por isso, dentro dessa questão de desgaste de imagem, tudo que você está comentando, que a presidente Dilma, inclusive, nesse 1º de maio, que ela deveria fazer um discurso do Dia do Trabalhador, que é Dia Nacional do Trabalhador, né, do trabalho, Dia do Trabalho, ela decidiu não falar se na internet, nas redes sociais, ela vai colocar. Pela televisão, como sempre acontece. De certa forma, buscando preservar a imagem dela. De acordo com os assessores oficiais da Presidente da República, ela não fez isso temendo um panelaço de novo. Claro, mas não vai dizer, ia ter panelaço, sim. Claro ia ter de tudo, não adianta. E essa situação de você dizer, vou para as redes sociais, eu respeito os marqueteiros por trás. Tem que admirar, porque o esforço que eles devem estar tendo para tentar, de uma certa maneira, manter essa ordem de um país que está numa situação diferente. Até eu brinco, né? Eu converso com os amigos dizendo assim, aqueles que falavam a velha frase, né, na eleição, a oposição dizendo a autofagia dos anões. Foi a frase da última eleição, né? A autofagia dos anões. Legal, agora aconteceu a autofagia dos gigantes. Né, porque a gente vê um gigante que se envaideceu, se cresceu, se achou e agora está literalmente demolindo por dentro em muitas coisas que estão vindo à tona e vão vir mais. Eu sei que a gente poderia falar muito mais aqui, mas esse primeiro bloco a gente tem mais um outro tema, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. E um outro tema muito importante que mexeu especialmente com o estado do Paraná, mas com o Brasil como de uma maneira geral, até por conta da mobilização nas redes sociais nessa semana, foi o fato de que policiais e professores do Paraná entraram em confronto na última quarta-feira durante a votação de um projeto de lei que promove mudanças no sistema previdenciário ali no estado do Paraná. O conflito, que durou pouco mais de 2 horas, ficou marcado pela violência policial e deixou 213 pessoas feridas. Então, só lembrando, né, o governo do estado do Paraná estava votando umas mudanças no sistema previdenciário dos servidores públicos ali, principalmente os professores, e agora a grande mudança atualmente no sistema previdenciário ali, o governo pagava tudo e agora eles estavam propondo que os servidores pagassem parte dessa previdência, desses servidores, da aposentadoria. E aí o que acontece? Os servidores queriam entrar na Assembleia Legislativa para pressionar os parlamentares para não aprovarem esse projeto. E aí a polícia estava fazendo um bloqueio, alguns professores furaram o bloqueio
E aí a força da polícia contrária foi desmedida, porque a gente vê fotos e vídeos de gente sangrando, mulheres que levaram tiros de borracha, bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral. Eu vi até um vídeo, um cinegrafista da TV Bandeirantes, que estava cobrindo, ele foi mordido por um pitbull que estava sendo usado pela polícia. Então, a situação eu acho que, lógico, tem gente que pode estar comentando, né? No jornal o pessoal falou assim, a greve é ruim também porque atinge os alunos e tudo mais. O ponto, no final das contas, nesse caso específico, não é nem a greve, é a força desmedida dos policiais contra professores que estavam, inclusive, não estavam com pedra, não estavam com um pau tacando em alguém, supostamente estavam fazendo uma manifestação pacífica, né? Supostamente. Por quê? Eu digo supostamente pacífica porque, se você vê as próprias imagens, eu não quero defender os policiais, nem defender professores, a gente tenta compreender o macro da situação. Havia a votação acontecendo dentro da Assembleia, os professores queriam entrar na Assembleia para pressionar. Bom, a forma de pressionar que as categorias têm no Brasil é a greve. A greve já é a forma de pressionar. Eles já estão fazendo isso desde o começo do ano. A gente passou aí quase um mês sem aulas no Paraná porque os professores estavam em greve. Aí vem essa votação, a primeira votação, a votação em duas partes, a primeira já tinha sido aprovada em primeira votação na terça-feira. Então, ontem, na quarta-feira, mais a segunda parte da votação. E na primeira votação já tinha sido aprovado. Então, se eles entrassem na Assembleia, e eu não sei o que eles iam querer fazer se eles tivessem entrado na Assembleia, não ia mudar o fato de os parlamentares, então agora que eles entraram, vamos votar diferente. Não creio que isso ia acontecer. Então, o que acontecia ali? Os policiais tinham uma barricada humana, os próprios policiais fazendo uma linha de frente para impedir a entrada. Além disso, haviam aqueles cavaletes de metal que são colocados. O que você vê é, primeiro, não sei se professores ou se infiltrados entre a manifestação, que começaram a destruir essa barricada para invadir. Eu tento sempre me colocar na posição nos dois casos. Eu, como um policial ali, eu tenho que manter a ordem, porque eu sou um funcionário público, recebo ordens diretas do governo do estado. A minha ordem foi, não deixe os professores entrarem na Assembleia. A gente colocou primeiro lá na frente uma barricada para que eles não viessem. Alguém destruiu a barricada e começa a avançar. E você disse que era pacífico, mas eles estavam, se você ver as fotos, com tampas de panelas gigantes assim e pedaços de paus pareciam, como é que chama aquilo? Um escudo. Um escudo. Fazendo mas um só escudo lembrando, e tal. Não, pode falar. Deixa eu só terminar aqui. Então, eu como policial, o que eu vou fazer? Eu vou deixar que eles venham com esses escudos e essas lanças improvisadas para cima de mim e eu vou fazer o quê? Vou permitir que eles entrem na Assembleia ou eu vou fazer alguma coisa? O que o policial faz? Joga a bomba de efeito moral, aquele caminhão de água para poder dispersar e a população aí, a manifestação começa a ficar mais enraivecida e aí começa aquele confronto todo. Então, acho que a gente tem que analisar bem os dois lados para não colocar a culpa de um lado ou de outro. Mas soltar pitbull... Não, ele não soltou pitbull. Não, mas eles estavam com o pitbull, os policiais estavam... Agora, tem um detalhe, teve um determinado momento, tem até um vídeo que circula na internet, uma das organizadoras do protesto, uma professora, ela fala... Parem de atirar bomba, parem de atirar na gente, ninguém mais vai entrar, ninguém quer mais entrar, deixa a gente seguir tranquilo, eles não iam mais entrar. E aí continuaram a atirar e jogar as bombas. Então, no momento, lógico, a adrenalina sobe e ninguém quer saber mais de nada, vamos botar todo mundo para correr daqui. Mas virou um cenário de guerra na frente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, mas esse negócio também da adrenalina sobe... alguém que tem, alguém que está armado e está protegendo uma situação, não pode simplesmente ser levado por um momento de adrenalina. Então, claro. nesse segundo momento aí, a violência já foi caminhando por um despreparo, né, de conter aquela situação. Mas ele falou sobre a questão de colocar dos dois lados, agora eu fico do lado dos trabalhadores, porque assim, qual seria a outra saída que eles teriam para poder ter voz diante de uma situação dessa? Veja bem, vai comprometer o orçamento da família, né? Agora que eles vão ter que contribuir no sistema de previdência. Então, o povo foi pela força da voz, né, dali do corpo, de tentar bravejar contra essa mudança, de tentar se colocar ali na posição de lutar pelos seus direitos, porque afinal de contas é uma mudança que vai afetar significativamente o orçamento para quem já ganha pouco, imagina a situação. E é algo que não é assim temporário, né? É uma mudança para um tempão. Você falou de quem ganha pouco, eu até lembrei, teve uma frase que surgiu depois, um dos professores que
agredido, ele depois postou uma foto que ele estava segurando uma lousinha, essas lousas de criança, assim, escrito em giz, e ele estava assim: sou professor, ganho pouco, mas estou com a consciência limpa. Minhas mãos estão sujas apenas com o pó do giz. Então é uma frase muito Tadinho. forte, né? Forte. Mas Mas eu não tiro a legitimidade dos professores de buscarem os seus direitos. Mas eu continuo com a mesma pergunta que eu fiz no começo. Depois de todo esse confronto, depois de toda a gritaria dos professores, de pedirem mais respeito por si, a votação seguiu e o projeto foi aprovado. A verdade é Não adiantou que, nada. infelizmente, com qualquer lado, prós e contra, quem está certo e errado, acho que nessa hora chegou num ponto onde todo mundo estava errado e todo mundo pensando em fazer o certo de uma certa maneira. Mas toda agressão, ela acaba sendo uma infeliz expressão de uma regressão social. Não adianta, toda agressão é uma regressão. Virou agressão, você perdeu, né? Eu me lembro quando eu fiz Faculdade Federal do Paraná. Há alguns anos atrás, eu fazia publicidade e propaganda ali na Praça Santos Andrade, em Curitiba, e durante 7 meses parou a aula. Parou. E você, na sala de aula, você vai discutindo com os professores do ensino Por 7 público. meses. 7 meses, eu me lembro. Faz alguns anos, mas a gente de fora, você acha um absurdo como é que uma universidade para 7 meses. Mas lá na sala de aula você vai discutindo com os professores e você vai vendo, a paciência tem um certo limite. Não é uma exigência absurda, maluca, eu quero ficar milionário. Quando você vai colocando no papel a reação, os pedidos, o descaso, o despreparo, a falta de consideração, chega num ponto de colapso, como eu diria, é a família, é o filho, é o sonho que você tinha, é a vontade de uma subsistência que você leva a uma manifestação pública. E na manifestação pública, infelizmente, eu acho que envolve, sim, um despreparo. Envolve E os emoção, professores né? têm a questão da greve como sendo a sua forma de repente, conseguir alguma Pressionar coisa, o de governo. pressionar. Mas aí tem todo esse lado da greve também, que há anos isso se arrasta. Eu estudava na escola pública no ensino Médio? fundamental, sei lá Nem como chama lembro hoje em mais. dia. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, porque a gente passou meses sem ter aula. Sem Minha aulas. mãe me alfabetizou e a mãe que não fez isso com o seu filho reprovou. O filho reprovou. Muito bem, a gente poderia passar um bom tempo aqui discutindo isso, mas o nosso tempo do primeiro bloco do Redação Novos Tempos está acabando. A gente vai para um rápido intervalo, mas depois do intervalo, as Paralimpíadas entram em pauta aqui no Redação.